Segunda-feira, e o primeiro tema tem que ver com o nosso continente, o país da África, Sudão, que está numa situação difícil. É uma guerra que envolve dois generais como cabeças deste conflito e que pode ser devastadora para o país. Sim, Paulo, este é um conflito reiterado no Sudão, não é? Sudão tem vindo a ter estes conflitos sistemáticos desde a independência em 56 e neste período, os únicos anos que teve dois governos civis que depois também sofreram golpe de Estado foi em 65, o golpe de Estado em 69 e também golpe de Estado, um governo civil em 86 que deu golpe de Estado em 89 de Omar al-Bashir, que por sua vez sofreu um golpe de Estado em 2019, depois um outro golpe de Estado em 2021, e agora estamos a ver outras tentativas de golpe e contra-golpe de Estado entre os dois líderes potentes do exército militar, do exército do Sudão. Aliás, também essa é uma característica do Sudão, que grandemente teve no governo militares, não é? E poucas vezes teve governos civis. Esta inclusão, desta vez, decorre, como se diz, do facto de não terem sido capazes de encontrar uma figura civil que pudesse governar o país até as eleições, tendo em conta um acordo assinado em dezembro do ano passado, e também porque há uma dificuldade em estabelecer, não é, o chamado formas de integração das forças de reação rápida dentro do exército regular do Sudão. Este exército de forças rápidas foi estabelecido durante a Guerra Civil do Sudão e em 2017 foi estabelecido como uma força independente ou autônoma. Ora, esta dificuldade de integrar este exército, esta força independente dentro do exército, cria crispações e desconfianças entre os dois homens potentes do Sudão. E daí esta inclusão que, mais uma vez, vem assolar as populações civis do Sudão. Enfim, é uma situação complicada, mas era de esperar, tendo em conta uma historiografia do género que caracteriza o Sudão desde a sua independência em 1956. Quando ao assunto, eu questiono o seguinte: pode ter havido alguma ambição por parte dos dois generais a não permitirem que se realizasse a transição do poder para os civis? Há alguma intenção de uma ou de outra parte em querer permanecer ou assumir o poder? Paulo, naturalmente, né? E queria recordar-te aqui de uma entrevista de um dos órgãos ocidentais a uma senhora que vendia os seus bens na via pública ou no mercado informal do Khartoum, quando entrevistada sobre este eclodir deste conflito mais uma vez, ela disse que nós estamos aqui a lutar para ter pão, água, saúde e instrução, e esses dois senhores estão a lutar para a autoridade, para o poder. Enfim, é claro que o que está em voga, não é, nesta contenda é a tomada do poder, o poder político, para poder governar o Sudão, para poder garantir a um dos dois uma posição de domínio sobre o outro e também de condução dos destinos do Sudão. Esta tomada de poder ou esta peleja pelo poder é antiga na historiografia do Sudão, nunca desapareceu e mesmo o presidente Omar al-Bashir, pelo facto de ter criado este grupo paralelo a um exército, é porque sabia que no caso em que tivesse que sair do poder ou em caso de encontrar-se em dificuldades por uma tentativa de lutas internas no seio do exército regular, esta força, agora liderada por Hamed, poderia vir em seu socorro. Só que em 2019, esta força que lhe foi muito útil durante a Guerra do Sudão, a Segunda Guerra Civil do Sudão, aliou-se com os manifestantes que lhe afastaram do poder, e agora esta mesma força política, que é militar, mas também com ambições políticas,
peleja com o general Burhani para o controle do Sudão. Depois, obviamente, há qualquer leitura que tende a ligar questões externas a este conflito, mas, do ponto de vista pragmático e concreto, este é um conflito meramente interno, de causas mais políticas que até religiosas, não é? Porque, ao fim e ao cabo, o Sudão é um país islâmico, com a separação do Sudão do Sul em 2011, que é a parte do cristão, passou a ser um Estado inteiramente islâmico. A religião é a mesma confessada por ambos os líderes políticos ou militares, e esta questão da religião também é discutível, pode ter a sua relevância, mas não é determinante para este conflito, sendo um conflito de natureza meramente político que se quer resolver através do uso das armas de fogo. Daí que os principais, não é, as principais figuras são as mesmas que estiveram juntas no golpe de Estado de 2021 e são as mesmas que assinaram no ano passado, em dezembro, um acordo com a participação de outras forças civis com vista a garantir a transição política para o poder civil no Sudão. Portanto, é sim um conflito que tem como causas o domínio político e depois também todas as suas nuances econômicas, sociais e culturais do Sudão. Muito bem, passando para outro assunto, agora vamos para a Rússia. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, anunciou manobras surpresa da frota russa no Pacífico em plena reaproximação com a China e em meio a tensões com o Ocidente. A Rússia quer com estas manobras fazer exercícios e treinamentos para repelir ataques aéreos e em larga escala, além de outros tipos de ataques. É um momento de um clima de tensão e temos estado a acompanhar. Há uma mensagem que a Rússia está a transmitir para aqueles que, sobretudo, não se mostram a favor do seu posicionamento. Sim, a Rússia é, do ponto de vista geográfico, um Estado ultracontinental, isto é, está tanto na Ásia como na Europa e também está no Ártico, e essa sua multivalência geográfica lhe permite estar tanto no Mar Mediterrâneo, estar no Mar Negro e também no Ártico e no Pacífico. Estes exercícios militares navais da Rússia acontecem no extremo oriente, ou seja, no Pacífico Norte, onde tem também referendos ou conflitos latentes com o próprio Japão, através das ilhas de Kuril, que estão no extremo norte do Japão, que eram ilhas japonesas, que a União Soviética ocupou no final da Segunda Guerra Mundial e que a Rússia administra até agora como sendo suas e que o Japão reivindica como sendo parte do seu território. De resto, estamos a falar de exercícios militares que acontecem em paralelo com as que os Estados Unidos e as Filipinas estão a realizar ao Mar Sul da China. Tudo isso para revelar que o Pacífico, de uma forma geral, vai ser um mar ou um oceano que vai determinar o curso das relações internacionais nesta primeira metade do século XXI. De resto, também, estes exercícios acontecem numa altura em que há ou havia a reunião dos ministros das Relações Exteriores do G7, não é? Que aprovaram uma das notas, a condenação da operação militar especial russa na Ucrânia, e também dias após a visita do ministro da Defesa, não é, chinês à própria Rússia. Isto pode estar a indicar que há uma constante ou há uma sintonia importante entre a China e a Rússia, mesmo na questão da contenção
dos Estados Unidos, do Japão, no Pacífico Norte. Aliás, se vir, Paulo, o míssil lançado na semana passada pela Coreia do Norte sobrevoou a parte norte do Japão, na ilha de Hokkaido, que está a escassos metros das Ilhas Kuril, que pertencem à Rússia e que pode estar a indicar que num eventual conflito militar, não é, o Japão tinha que combater em múltiplas frentes, ou mesmo até os Estados Unidos têm que combater, ou teriam de combater por múltiplas frentes, isto é, a frente russa, a frente norte-coreana e também a frente chinesa. Enfim, é uma situação, não é, que revela que o status quo ou de equilíbrio de forças ou de correlação de forças naquela parte do Pacífico é muito conturbada, e se os Estados não dialogarem para o estabelecimento de uma espécie de status quo ou de acordos de segurança que permitam uma navegabilidade e coexistência pacífica no Pacífico Norte, estas tensões vão continuar com risco de conduzirem a um incidente militar que depois pode dar aso a um confronto militar direto entre esses países. Este tema do Brasil, as relações com a China, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia foi a Brasil. Sergei Lavrov defendeu em Brasília uma resolução duradoura e imediata do conflito na Ucrânia e acusou o Ocidente de querer manter as posições financeiras e políticas. Esta ideia de Sergei Lavrov, a sua defesa de uma resolução duradoura e imediata, pode significar a luz no fundo do túnel para o conflito russo-ucraniano? Sim, é o que se espera, Paulo, é o que se espera que esta resolução satisfaça, sobretudo, os interesses das partes diretas deste conflito, isto é, a preocupação de segurança russa sobre a eventual expansão da OTAN na Ucrânia e também os interesses ucranianos de sentir-se membro de uma organização que acha ser necessária para a sua sobrevivência enquanto Estado soberano, sobretudo garantindo-lhe a integridade territorial, não é? Porque é o que reza o direito internacional. De resto, esta sua posição insere-se no âmbito, como já viemos dizendo, do novo conceito da política externa russa, que inclusive diz ser que a resolução deste conflito deve garantir uma nova ordem mundial, isto é, uma nova ordem mundial que veja uma correlação de forças e de interesses entre os principais estados do sistema internacional, os quais a própria Rússia, os Estados Unidos, estados da União Europeia, a Rússia e por que não o próprio Brasil e também alguns países africanos, mas este novo redesenho da nova ordem internacional tarda a ser validada ou discutida em fóruns internacionais afins. Existem grupos paralelos, cada um vai lançando os seus recados para uma contraparte que parece ser desinteressada em ouvir a mensagem dos seus ou do seu oponente geopolítico. Também dizer que esta sua deslocação ao Brasil insere-se num périplo que ele vai efetuar na América Latina e espero que, se espera que também o leve a Nova Iorque, onde em finais deste mês vai haver uma discussão no Conselho de Segurança sobre temáticas que têm a ver com a guerra na Ucrânia, entre outros assuntos de interesse internacional. Também esta visita dele pode ser lida como um reforço do estreitamento das relações entre os membros dos BRICS. Não é? Há um constante movimento político entre os líderes desse fórum, desta organização. Vimos as deslocações do presidente chinês à Rússia
do presidente brasileiro à China, e agora estamos a ver a deslocação do ministro das Relações Exteriores russos ao Brasil. Só a África do Sul é que parece um bocado, enfim, circundada dentro dos seus muros, ao passo que a Índia tende a ter uma posição muito mais equilibrada ou menos mediática das suas posições em relação a este conflito. Enfim, é do interesse global que este conflito seja resolvido o mais rapidamente possível, porque a não resolução imediata só vai fazer com que ele se prolongue no tempo e, com isto, o aumentar das complexidades para a sua resolução. E depois também há outros elementos externos, né, que indicam que no decorrer deste ano este conflito pode ter um desfecho ou por via diplomática ou por via militar, não é? Porque há o que se diz ser uma contraofensiva que poderá acontecer da parte do exército ucraniano. Isso espera que consiga rebaltar a situação no campo militar, embora não será uma tarefa fácil, tendo em conta também uma preparação ou uma motivação da parte russa em manter a posição ou as posições conquistadas ao longo dessa operação militar especial. Daí que seu ministro Sergei Lavrov diz que espera que este conflito se resolva de forma duradoura. Bem, esperemos que se passe das palavras aos atos. Pois bem, e para terminar, eu vou pedir de forma muito sintética a falarmos deste assunto. Os principais diplomatas do G7 prometeram esta segunda-feira uma posição dura em reação às crescentes ameaças da China a Taiwan e a testes de mísseis de longo alcance pela Coreia do Norte, ao mesmo tempo que avaliaram formas de ampliar o apoio à Ucrânia e punir a Rússia por conta da guerra com a vizinha Ucrânia. Bom, se olharmos para o que têm defendido as partes, Brasil, por exemplo, a China e agora a própria Rússia, a Ucrânia também já falou de uma possibilidade de diálogo. Não é hora das partes sentarem-se e conversar para a resolução do conflito, ao invés de haver sempre tentativas ou intenções de apoio? O que é que impede esta conversa que possa terminar com uma paz na Ucrânia? Bem, o que impede que isto aconteça, Paulo, me parece que existem posições muito extremas, quer de um lado, quer do outro. Quer do lado da Rússia, que pretende impor os seus interesses através dessa operação militar especial, quer da parte do bloco ocidental, que quer impor os seus valores ideais democráticos ou da democracia liberal em relação à Rússia. Enfim, se essas posições extremas não forem reduzidas a posições flexíveis, esta situação vai se prolongar por muito tempo. Mas mais tarde ou mais cedo há de chegar a um consenso ou a uma avaliação ou a uma certeza de que sem esta redução de posições extremas, este conflito não vai ser resolvido e daí podem tomar passos importantes e concretos para que isto se possa concretizar. Enfim, por exemplo, esta reunião do G20, dos ministros das Relações Exteriores, do G7, aliás, não vem no sentido de desanuviar a atenção, ela só vem para reafirmar o status quo que reina nesta ordem em construção ou neste momento de conflitualidade. Por exemplo, numa das notas, não é, lê-se ou recomenda-se que as partes não, digamos assim, fragilizem a unidade que existe no seio do G7 em relação a essa problemática da Ucrânia. Mas esta unidade e a intenção do apoio in extremis até que a Ucrânia vença só vai fazer com que haja muito mais tempo para que isto se possa concretizar. Enfim, o que se espera é que
as partes, não é, sejam mais flexíveis nas suas posições e depois tenham tempo suficiente para discutirem pontos divergentes que possam conduzir à satisfação dos seus interesses num clima de paz e harmonia. Muito obrigado, Isao Agostinho. Até a próxima. Estamos juntos. Boa noite. Estamos juntos. Um abraço.